homenagem prestada por seu legislativo, em nome do povo acisense. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2014, Valmir Dionísio, Sargento Valmir, vereador do PSC, o ser humano em primeiro lugar. Em conformidade com o artigo 156, inciso 1 e 3 do Regimento Interno, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão o parecer número 042/2014 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 037/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 042/2014 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 037/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 016/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Com a palavra, presidente, desculpa. A gente, quando é vereador, a gente sabe dos deveres da gente. Uma moção dessa, a 16, sobre o trato da minha avó. A gente fica muito emocionado. Mas gostaria de agradecer a todos que participaram lá do velório, quem esteve lá, quem não deu para ir, mas mandaram mensagem. Muito obrigado e é isso. Isso daí a gente faz parte da vida, né? Gostaria de agradecer a todos os vereadores aí. Obrigado. Ainda em discussão. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço à diretora da Câmara que tome as devidas providências quanto às proposituras aprovadas. De conformidade com o artigo 156, inciso 4 e parágrafo 1º e 3º do Regimento Interno, concedo a palavra para versar sobre o tema livre ao vereador. Carlos Pereira Mendonça. Com a palavra. O vereador tem 15 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, ao Romano, os funcionários, eu gostaria de aqui externar a todos os funcionários públicos na esfera federal, estadual e em especial na municipal, seja do poder executivo ou do poder legislativo, os nossos parabéns pelo dia de ontem, né? Aludido aí ao funcionário público, pelos relevantes serviços que prestam aí ao nosso município, né? Então, ao país, ao Estado, e em especial os nossos funcionários aí, desde o do menor grau ao mais alto, né? E todos têm uma importância muito grande, cada um nas suas funções, exercendo suas atividades. São todos muito especiais na administração do município. É uma outra situação que eu achei por bem falar. Foi um evento que ocorreu no último dia 23, né, aqui até promovido pelo CRAS, que levou os nossos adolescentes especiais até a cidade de Assis para participar de um evento. E eu estive lá presente, tive o privilégio de poder assistir a uma coisa maravilhosa. E o objetivo, esse evento,
ele procurou homenagear aos professores, né? Inclusive, o tema era ao mestre com carinho. Então, o pessoal do SIM participou, todos os nossos adolescentes aqui, a Esther, o Paulinho, o João, Júnior, o Jean, enfim. Percebemos, né, que eles passam lá os slides, tinha lá o telão, e os nossos adolescentes que se encontram no projeto se destacam pelas suas alegrias, e esse evento é algo de muita importância a eles. Percebemos que estava cheio, né, o Cine Teatro, e os pais, parentes, e todos estavam ali, e eu quero aqui parabenizar aos membros, né, aos nossos jovens que participam, e a todos os envolvidos, professores, funcionários, né, e em especial a todos esses adolescentes, e destacar aqui que uma coisa que para a gente parece tão simples, tem tanta importância para eles. E você ver lá seus pais, a alegria que eles tiveram. E como dedicavam aí ao professor, eu gostaria aqui, aproveitando o ensejo, e em nome aí do nosso companheiro, na pessoa do nosso companheiro Wilson Alves da Silva, professor, nosso companheiro de trabalho aqui no Legislativo, externar a todos os professores também aí os meus parabéns, né, pelo último dia 15, que comemorou aí o dia do professor, cuja importância para o desenvolvimento do nosso país, das nossas crianças, dos nossos filhos, dispensa comentário. Então, meus parabéns e muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Wilson Alves da Silva. O vereador tem 15 minutos. Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, Romano, sempre presente, obrigado pela presença. Eu também gostaria aqui de tecer alguns comentários, algumas palavras, em relação a algumas datas que aconteceram nesse mês de outubro, que foram datas de comemorações e datas que, com certeza, irão permanecer em nossa memória, como é o caso do falecimento da nona, do nobre vereador Toninho, e como eu sempre vejo dessa forma, e disse no dia lá do sepultamento à família, que para nós a maior lembrança e o maior conforto que fica para nós, e principalmente para a família, que nem o Toninho, que viveu com a sua nona, como fosse uma mãe,
um apego muito grande, uma proximidade muito perto. Está na nossa memória tudo aquilo que a nona Catarina, a nona Virgínia Catarina Paliotti Valoni realizou. Como também a gente sempre observa outros pais, outras mães, outros avós, outras avós, que vão embora desse mundo com uma certa idade, tiveram o privilégio de viver um momento, um espaço grande na face da terra, e cumprir esse espaço, cumprir esses momentos que aqui viveram, com honestidade, com produtividade e, acima de tudo, como exemplo para nós. Então, isso aí é o maior conforto para qualquer um de nós, quando perdemos alguém, não só da nossa família, que é do nosso carinho, que é da nossa convivência. E, para o Toninho, principalmente, a nona que se foi, fez a parte dela, Toninho. Fez a lição de casa muito bem feita. Como eu tenho vivo na memória o passamento do meu pai, da minha mãe, certo? O quanto fizeram por mim, o quanto fizeram pelas pessoas de suas amizades, e, enfim, com toda a simplicidade dessas pessoas, fizeram uma vida ótima, uma vida boa. E hoje, com certeza, estão vivendo no mundo, num lugar melhor que o nosso aqui, um lugar ausente de sofrimento. Então, dia 24 de outubro, né, foi-se embora Dona Virgínia, deixou a lacuna em nossa sociedade, na família, mas, por outro lado, deixou preenchido em nossa memória as grandes realizações e a grande honestidade de mãe e de exemplo para nós. Dia 12 de outubro foi o dia de Nossa Senhora Aparecida, também uma santa do qual, particularmente, eu tenho uma fé muito grande, certo? Uma grande companheira nossa, uma grande protetora, que eu aproveito esse momento para deixar aqui o meu reconhecimento pela a dedicação que Nossa Senhora Aparecida faz a seus devotos. Falo também, aqui anotei, no dia 15, já foi comentado aqui pelo nobre vereador, nosso colega Carlinhos, a respeito do Dia do Professor. Um dia importantíssimo para qualquer pátria. Eu seria até suspeito em falar porque sou professor, mas eu enxergo essa importância todo dia, porque por onde eu ando, eu posso enxergar, observar, saber de notícias de alunos nossos, alunos meus, alunos dos meus colegas, que partiram por esse mundo e estão produzindo em profissões diversas, já constituíram famílias e estão colaborando com esse Brasil. E saíram das salas de aula em que professores de diversas disciplinas passaram algo de proveito, algo de importância para que eles vencessem na vida. Então, meus parabéns aos colegas professores, certo? Uma profissão digna, uma profissão em que anteriormente a sociedade e o próprio poder público
dava mais importância, mas nem por isso o professor deixou de ser importante, porque ele continuou com todas as dificuldades, transmitindo conhecimento, não dando educação, transmitindo conhecimento e melhorando a nossa sociedade. Meus parabéns aos meus companheiros professores, independente de serem professores municipais ou estaduais, ou de pré-primário ou do antigo colegial. E dia 28, aí atingiu todos os funcionários públicos, independente do cargo que ocupam, independente da esfera que pertencem. Esses funcionários, eles são as alavancas dos governantes, das secretarias, dos departamentos, enfim, dos vários segmentos de uma administração, seja ela federal, estadual ou municipal. Sem funcionário público, nossa pátria não iria adiante. São eles que às vezes ficam entre quatro paredes e não aparece para o público a sua importância. Eu costumo dizer que muitos funcionários são aqueles jogadores que jogam para o time e não jogam para a torcida. Fazem os seus trabalhos revestido em cima da sua importância, em cima daquilo que é exigido por ele e que é revertido em benefícios de toda a comunidade. Então, meus parabéns aos funcionários mais simples, aos funcionários da limpeza, que ganham o seu pão merecidamente, até o mais alto escalão de qualquer hierarquia de uma administração pública. Os meus parabéns aos funcionários públicos, são autênticos soldados que sempre estão lutando para que no dia de amanhã o município, o estado ou a nação possa ter dias melhores. Encerro aqui essas minhas palavras em reconhecimento a essas datas que aconteceram no mês de outubro. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Amarílio Domingues Ferreira. Passo. Conceda a palavra ao vereador Aparecido Silva Menezes. O vereador tem 15 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, só um recado. Não tem nem como falar mais, parabenizar aqui, já foi dito muito bem pelos que me antecederam, professor Wilson, Carlinhos, parabenizar os funcionários públicos, onde aqui temos vereadores que são funcionários públicos, onde parabenizo a todos por ele. E também aos professores, através do professor Wilson, nosso nobre colega. Eu queria só um recado, que teve o exame de faixa de 10 karatecas na quinta-feira, onde o professor Valdemar agradeceu o apoio que tem de todos os vereadores, né, da prefeitura e de todos os vereadores que tem com a equipe de karatecas de Pedrinhas Paulista. E no dia 25, eles foram no ginásio de Ibirapuera, em São Paulo, em 9 atletas, onde trouxeram 9 medalhas, sendo 2 de ouro, 2 de prata e 5 de bronze. E entre esses atletas, se destacou mais uma vez o Hugo Rocha, que em 2012 já foi vice-campeão brasileiro. 2013, se eu não me engano, ficou em 5º lugar. E ele foi medalha de ouro e já está classificado para o
Campeonato Brasileiro em Foz do Iguaçu, parece, se eu não me engano, em abril. Eu só queria falar, não tem nem como falar, eu fiquei até surpreso com o falecimento da nona do Antônio, que eu fiquei sabendo aqui, não fiquei sabendo, acho que na sexta também não estava aqui, só cheguei à noite. E fiquei surpreso. Falar o quê? Como foi dito, é uma lacuna que não tem como preencher. Eu já falei aqui uma vez que Deus quer do lado dele pessoas boas. E você pode ter certeza que lá ela tem uma importância muito grande. Aqui tem que ficar e só lembrar dos momentos bons, que devem ser muitos, para passar para filhos, para sobrinhos, para netos, para todos. Por enquanto é só, obrigado. Conceda a palavra ao vereador Emerson da Cruz Souza. O vereador tem 15 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, Romano aqui presente, internautas. Bom, também não poderia vir aqui de parabenizar o dia do funcionário público, que foi no dia 28/10, pelos serviços prestados a toda a comunidade. Sendo que grandes atuações, tanto executivo, legislativo, vejam só a parte do escalão alto, mas a gente em torno tem que ver, é o grupo do funcionário público que faz a máquina andar. Então temos que parabenizar, são através deles, dos serviços do A a Z, né, que tem todo esse trabalho por trás. Então, mais que merecido, ter o dia do funcionário público, que é comemorado dia 28. Fica aqui meus parabéns, que fique registrado em ata aqui nessa Câmara Municipal. Também parabenizar o dia do professor, que tive a honra de estudar com o professor Wilson, né? Chamava muita atenção, mas faz parte. Então, através do novo colega aqui presente, externo aos meus parabéns a todos os professores aqui de nossa cidade e também do Brasil. Também aqui, prestar meus sentimentos aqui, registrado em atas, né, pelo falecimento da dona Virgínia Catarina Valone, ao externo sentimentos ao meu amigo Toninho, em especial, a toda a sua família. Não pude estar presente, que não estava aqui, mas fica aqui meus sentimentos. Sei que só sabe quem passa, né? Dia 27 agora foi aniversário do meu filho Guilherme, que faleceu dia 4/11, esse mês que vai ser agora. Então só a gente sabe que perder um ente querido, né? Então fica meus sentimentos. Parabenizo também meu filho, que fez aniversário dia 27. E também lembrar que está completando um ano. Fica meus sentimentos para ele. Acho que por enquanto só. Conceda a palavra ao vereador Antônio Marcos Valone. O vereador tem 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, Romano, funcionário desta casa, internautas, meu boa noite. Bom, gostaria aqui também de deixar meus parabéns a todos os funcionários públicos que trabalham de sol a sol, de chuva a chuva e mantêm o nosso município e limpo, enfim, a todos. Ao professor Wilson, tive o prazer de estudar, não deixava a gente colar, puxava a nossa orelha, mas é isso aí, professor. Se eu sou alguém na vida, eu agradeço a todos os professores e o senhor foi uma base dessa. Muito obrigado. E também a todas as crianças, que nem o Carlinhos comentou aqui, do projeto, as crianças especiais, que parabenizar também. Agora, eu gostaria de parabenizar todas as pessoas que esteve envolvidas
com a minha avó, que em abril eu rapei a cabeça em solidariedade a Dona Maria de Fátima, que ela tinha o mesmo problema que minha avó, só que depois de 6 meses que a gente foi descobrir, e acabou levando em 3 meses, depois da descoberta, acabou levando minha avó depois de 3 meses. Mas, que nem o Emerson falou, todos os vereadores aqui passaram, eu tenho comigo que tudo que a gente pôde fazer, correr, a gente fez. Gostaria de agradecer também a todos os presidentes da minha comissão, o Marílio, que sempre entendeu muito bem, sempre marcou as reuniões nas horas que eu estava com ela, a senhora Flávia também. Muito obrigado. Gostaria de agradecer de imenso coração, não tem dinheiro que pague, a todos os enfermeiros, a pessoal da ACC de Marília, o pessoal da rádio lá de Marília, onde tem algumas pessoas aqui de Pedrinhas também que se tratam lá, tratam a gente com muito carinho, com muito conforta muito a gente pelo carinho que eles tratam. O Morelli, sempre junto, sempre cuidando da nona, sempre fazendo o máximo, o possível e o impossível. Gostaria de agradecer a 2 enfermeiras especial, a dona Ana Bia, mãe do Glauco, que sempre tratou a minha avó com muito carinho, com muito amor, e a Sueli. E as demais enfermeiras também, que sempre foram lá com muito carinho, mas aqui sempre estava, acho que junto era mais a dona Ana Bia e a Sueli. Gostaria que, Flávio e Glauco, vocês pudessem levar esses parabéns para ela, os meus agradecimentos. E é isso. A dor fica, mas o sentimento que a gente guarda é só os melhores, é só o mais de melhor. Muito obrigado a todos que mandaram, deram um apoio, por mensagem, pessoalmente. Muito obrigado a todos e boa noite. Concedo a palavra à vereadora Flávia Garuti Muniz. O vereador tem 15 minutos. Boa noite a todos. Eu só vou completar a minha parte, que foi dito, todos disseram, sobre o Dia do Professor. Dizer que não sei se na nossa época era outro sistema dos professores ou era a educação nossa que era diferente, mas a gente fez lá na UBS, fizemos a orientação nas escolas, e a educação a gente compara, é muito diferente. Igual eu falei, não sei se é a educação dos alunos, se é o modo como o método de ensino dos professores. E parabenizar através do seu Wilson a todos os professores. Comigo o senhor sempre me tratou muito bem como professor. Acho que o Emerson que não soube se comportar. Ao dia 28 também, o dia do funcionário público, eu como funcionária pública, Carlinhos, todos os nossos companheiros em todos os cargos, que nosso serviço em diferentes cargos, cada um tem seus méritos, suas dificuldades, mas todos nós, em comum, deixamos a cidade mais bonita, melhor desenvolvida, e parabéns a todos nós. Também mandei o recado pela minha mãe, pelo seu Antônio Marcos, que eu não pude estar no velório, que nós estamos na campanha do Outubro Rosa. Liguei para ele no dia, disse que a mesma dor eu senti também em relação à minha avó. Quando a gente recebe a notícia, é um choque muito grande.
mas o lugar que eles estão, eu acredito que é bem melhor do que eles estão aqui. E dizer também, concluir a minha palavra aqui, dizer que o senhor presidente, o senhor prefeito em exercício, o senhor Geraldo Janeta, em 2012, parabenizá-lo pela aprovação do Tribunal de Contas, que exerceu, soube exercer e fazer um bom trabalho. Obrigada a todos. Concedo a palavra ao vereador Antônio Villani. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Peço ao vice que assuma, pois eu farei uso da palavra. Presidente, senhores vereadores, Romano aqui presente, uma boa noite a todos. Eu gostaria aqui, em primeiro lugar, de estar parabenizando a todos os funcionários públicos, né, do Brasil inteiro, muito embora não é reconhecido por muitas pessoas que fazem brincadeiras quanto ao funcionário público. Mas se não é o funcionário público, o país, o Estado, o município, ele não anda. Então a gente tem que estar sempre parabenizando o trabalho de todos. E, em especial, eu quero parabenizar, agradecer aqui os funcionários da Câmara, sempre dispostos a trabalhar, ajudar, e também os funcionários da Prefeitura. Esse mês foi um mês de bastante comemorações, né? Mas de tristezas também, né? Teve o Dia dos Professores, que eu também parabenizo todos os professores do nosso Brasil, e cada vez mais os governos estão tentando trabalhar mais na saúde e na educação. Aqui em Pedrinhas mesmo, por acaso, é investido muito em saúde, educação e no social. Até mesmo pelo nosso CRAS, né, que promove os cursos, os projetos sociais, como até o vereador Carlinhos falou, que foram em Assis, eu não pude estar, mas isso é devido a um bom trabalho da administração da prefeita Ângela. Então, eu quero parabenizar ela por esse trabalho também. E também os karatecas, né? Sem o trabalho da prefeitura ajudando também, nem tinha condições, né, das pessoas estar se deslocando para alguma academia particular, que aqui não tem. Então, a prefeitura ela paga uma ajuda de custo para o professor Valdemar, e onde tem uns alunos aqui que estão se destacando aí no Estado. Então, é muito importante que o município trabalhe em prol da nossa população. E também, além das datas festivas, tivemos também as tristes, né? A morte da avó do vereador e mais outros falecidos também que teve no mês de outubro. E o aniversário de 1 ano do falecimento do filho do vereador, que até se emocionou aqui. Meus sentimentos a todos pelo o fato ocorrido. Eu queria só lembrar aqui uma situação que ocorreu, acho que no mês passado, quando eu fui praticamente quase acusado aqui, de não ter passado para os vereadores algum ofício do Tribunal de Contas, onde foi levantado aí inúmeras conversas a respeito de multa que o ex-prefeito tomou. Essa semana eu recebi do Tribunal de Contas, mas não vou fazer aqui algazarra, não. Eu já estive lá na prefeitura, eu sei como que é. Então não adianta a gente atacar ninguém, porque como eu mesmo disse, nenhum prefeito vai passar em branco.
alguma multa, alguma coisa, eles vão ter que responder sim, justificar. Então aqui temos aqui sem o FESP, né, no mesmo valor que o ex-prefeito teve que pagar. Eu não sei se esse aqui vai recorrer ou se vai pagar, não sei. Mas os funcionários que receberam os 40% na época, eles foram isentados de estar devolvendo o dinheiro que recebeu. Muito embora, se tivesse que alguém devolver, não seriam os funcionários, porque eles trabalharam, então eles tinham o direito. Mas eu fiz questão de estar lendo esse ofício aqui e passando uma cópia para cada um, para ver que não é do jeito que as pessoas querem fazer as coisas. Chegar aqui, jogar aqui na tribuna o que quer. Então, vira e mexe, a gente está recebendo de algum documento aqui do Tribunal de Contas, de outros prefeitos também, e não vai acabar nunca. Sempre vai ter alguma coisa, não vai passar em branco. Ninguém vai passar em branco. Multa, justificativa, isso aqui sempre vai ter. Câmara, presidente de Câmara também, quando não é uma coisinha, é outra que eles pegam. Então não é motivo para ninguém vir em tribuna e tentar condenar alguém. O momento é só. Muito obrigado. Boa noite a todos. Não havendo mais oradores inscritos, peço à secretária que proceda a chamada para a presença em cumprimento ao disposto no artigo 159, parágrafo 1º do Regimento Interno. Amarílio Domingues Ferreira. Presente. Antônio Marcos Valori. Presente. Antônio Villani. Presente. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Presente. Carlos Pereira Mendonça. Presente. Emerson da Cruz Souza. Presente. Flávia Garuti Muniz. Presente. Wilson Alves da Silva. Havendo maioria absoluta, iniciaremos a ordem do dia. Esclareço que o projeto de lei número 035/2014 será discutido e votado de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 9, artigo 233, parágrafo 1º, a linha C, parágrafo 2º e artigo 245, inciso 2, parágrafo 2º e 3º, inciso 2 do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 4 da Lei Orgânica do Município. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 035/2014. Ninguém discutindo, peço à secretária a chamada para a votação. Marílio Domingues Ferreira. Sim. Antônio Marcos Valori. Sim. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Sim. Boaventura Aparecido de Melo. Sim. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza. Sim. Flávia Garuti Muniz. Sim. Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Esclareço que o projeto de lei número 037/2014 será discutido e votado de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 13, artigo 233, parágrafo 1º, a linha C, parágrafo 2º e artigo 245, inciso 2, parágrafo 2º e 3º, inciso 2 do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 7 da Lei Orgânica do Município. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 037/2014. Ninguém discutindo, peço à secretária a chamada para a votação. Amarílio Domingues Ferreira. Sim. Antônio Marcos Valori. Sim. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Sim. Boaventura Aparecido de Melo. Sim. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza. Sim. Flávia Garuti Muniz. Sim. Wilson Alves da Silva. Sim. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada que conste na ordem do dia, conforme estabelecido no artigo 169 e seus parágrafos, concedo a palavra para explicação pessoal ao vereador. Carlos Pereira Mendonça. Wilson Alves da Silva. Antônio Amarílio Domingues Ferreira. Vereador tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, ao munícipe
Romano, aqui presente, meu boa noite, e que seja sempre bem-vindo a esta casa. Bem, a todos aqueles que me antecederam, já estenderam, já falaram sobre, nas suas palavras, sobre os acontecimentos do mês de outubro, né, as datas comemorativas, os momentos tristes, os momentos de emoções, começando com 2 eleições, né? Foi um momento assim de repercussão mundial, na verdade, essas eleições no Brasil. Aí, dia 12 de outubro, a comemoração a nível federal, né? A nossa padroeira, a Senhora Aparecida, da qual eu e toda a minha família somos muito devotos desta entidade religiosa. No dia 15 de outubro, comemorou-se o Dia dos Professores, que já foi muito bem dito aqui pelos que me antecederam, sobre a grande importância do professor no aprendizado de todos. É uma profissão, eu digo, que é a mais relevante de todas, muito embora quase que a menos valorizada. Então, eu sempre esperei que os nossos governantes tivessem uma preocupação bem grande a respeito do ensino, da educação, da valorização do professor no Brasil. Até a nível de município, nós estamos até que no município que tem aí a sua dotação até bem empregada, acho que pode até se fazer até mais, mas talvez por um estudo mais minucioso a respeito, ou outros fatores, né? Mas esperamos que os governantes que foram eleitos agora, que eles olhem com mais respeito a essa classe que, digamos, norteia toda a nação brasileira, que a parte fundamental de um povo, ela vem pela educação. Então, estimo muito que tenha essa data em comemoração aos professores. Fui formado em como professor no curso normal, muito embora nunca cheguei a exercer essa profissão, porque na época existia aquelas dificuldades, então que tinha que ter apoio até de prefeito, então eu resolvi pegar um outro rumo. Mas valorizo muito esta profissão. Sou rodeado, a minha família inteira são professoras, são professores, então eu acho que eu vivo isso dia e noite. A grande preocupação que os professores levam, não só na escola, ele leva para casa. Todas as coisas que é para resolver na escola, ele leva para casa. Então, é uma profissão realmente que ele trabalha 24 horas. Infelizmente, não é valorizado o quanto merece. Então, é o que eu tenho a dizer dos professores, que foi comemorado no dia 15 de outubro. Aí, temos aqui um fato triste, né, que foi o fato ocorrido com o falecimento da nona do nosso colega Toninho Valone, uma pessoa, uma mãe de família exemplar, trabalhadora, que sempre dedicou à família. Infelizmente, é uma grande perda, não só para a família, mas para a nossa comunidade pedriense. Externo aqui, todos os sentimentos que já foram feitos
à família Valone, em especial ao Toninho, nosso companheiro aqui, que é uma grande perda, mas é o ritmo da vida. Essa é a nossa passagem por esta terra aqui. Mas que essa marca dessa pessoa fique na sua memória, na memória dos seus familiares, apenas os momentos bonitos, bons, né, que ela passou junto de vocês, e que fique gravado na sua memória o sorriso, que é o espelho da alma, e o olhar, que isso aí você pode levar para o resto da vida, uma coisa que não vai ser apagada, e são as coisas mais belas do ser humano, que ele transpassa, ele passa para as outras através do olhar e do sorriso. Então, que isso permaneça em suas memórias. E agora, ultimamente, o dia 28, foi comemorado o dia o dia do funcionário público, a quem eu venho aqui, nesse momento, parabenizar todos os funcionários públicos, os da Câmara Municipal, que tanto trabalham para que esta máquina, pequenininha máquina administrativa, continue, né, a evolução do caminhar nos trabalhos do dia a dia, aos funcionários públicos municipais, do município de Pedrinhas Paulista também, que são a engrenagem dessa máquina administrativa, que é claro que se quebra uma engrenagem, se falta uma dessa engrenagem, a máquina muitas vezes dá uma parada, por mais insignificante, mais simples que seja a posição desse funcionário. Ele tem o seu devido valor e a sua devida importância dentro dessa máquina, que não pode, de maneira alguma, faltar. Então, estendo aqui, então, os meus parabéns a todos os funcionários públicos municipais. Eu não vou nem estender a municipais, de outros municípios, do Estado, da Federação. Eu acho que eu represento só o povo pedrinhense, então, a mais a esses funcionários que eu dou eternamente os meus parabéns por esta comemoração e esse dia, que é muito bem lembrado a nível federal até. E é só isso, e o meu muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Aparecido Silva Menezes. Conceda a palavra ao vereador Emerson da Cruz Souza. Vereador, tem 10 minutos. Novos colegas, primeiro já gostaria aqui de agradecer os sentimentos do novo colega presidente aí pelas palavras, agradeço de coração, e gostaria aqui antes de adiantar um pouco aqui, a Flávia até brincou sobre o professor ter chamado muita atenção, mas foi uma forma de eu brincar aqui, porque não teria nem como, porque na época o professor Wilson exercia o cargo de vereador, meu pai também. Então, se eu bagunçasse ali, podia ter certeza que no outro dia eu estava ferrado. Então, foi só uma forma de brincar. Já tive várias conversas aqui com o novo colega, o Aparecido Silva Menezes, já há alguns meses, referente ao time de Pedrinhas, aí, o PEC. E onde eu vim conversando com ele aí, referência da lavagem do uniforme, que a prefeitura não vem fazendo. Sendo que há um funcionário, né, no esporte que é destinado, né, nessa função de exercer, e sendo que administração passada, eu falo, não estou falando nem do PSDB, estou falando de gestão anterior, eram lavados o uniforme de todos os times, chegou a ser lavado, se eu não me engano, até novos uniformes no final de semana, um parecido aqui, prova disso, foi secretário de esporte, não, de maneira alguma, ele recusou essa lavagem de uniformes de times, não escolhendo classes nem partido. Então, até parabenizo porque você não fez uma discriminação. Até o Walter Dalben, que foi vereador, também foi secretário, também não teve essa distinção. E sendo que hoje temos só um time em Pedrinhas, que eu acho que uma lavagem uma vez por semana, eu acho que a prefeitura não gastaria uma caixa de sabão em pó.
né, sendo que já tem um funcionário para isso. Então eu falo, o que seria esse investimento a nível financeiro para a prefeitura? Eu vejo nada. Mas para os atletas ali, sim, muita coisa, porque paga 25 a 30 reais por semana. É um dinheiro que poderia estar sendo beneficiado ali na confraternização, ou no pagamento de garantia, porque os meninos querem jogar só aqui. Então, os times virem aqui, tem que se pagar garantia, 50, 60 reais. E cada um dá 5 reais por contribuição por jogo, justamente para pagar a garantia dos times que vêm, para jogar em casa, porque tem alguns que trabalham, joga em casa, dá tempo. E também para a lavagem do uniforme. Sendo que esse dinheiro, se a prefeitura arcasse com a lavagem, não precisaria estar disponibilizando esses 30, 25 reais. Um dinheiro que poderia ser gasto com um uniforme novo, sendo que é o uniforme que foi comprado, ou na confraternização final do ano entre os atletas. Sendo diretamente que joga, são 25 atletas. Diretamente, que são beneficiados ali no sábado, que tem uma área de lazer, né? E não ficam aí pelas ruas. Tem um esporte. E indiretamente, são pessoas que vão torcer, né? Como eu já vi várias vezes o Aparecido, no momento está contundido, né? Mas vai de torcedor. E como outras crianças que também prestigiam lá. Então, foi conversei com o seu Aparecido, foi comunicado ao secretário, que é o vice-prefeito, o Sérgio, de momento estaria disponibilizando essa lavagem do uniforme. Mas passando-se uma semana, eu não sei o coordenador, não sei se é ele que apita, comunicou ao funcionário que dá aula, o Renato Pomilho, que não estaria mais disponibilizando a lavagem do uniforme, sem nenhuma justificativa. Mais para frente, veio uma justificativa que o uniforme é do time, não poderia estar lavando, que poderia estar manchando. Foi conversado com o time falou que não teria problema, porque nunca manchou o uniforme. Aí houve conversas que se lavasse desse uniforme, desse time, que é o PEC que está hoje, teria que lavar do time que acho que o Bocão toma conta. Quer dizer, eu acho que poderia lavar até de 10 times, porque é o que eu falei, uma caixa de sabão em pó, sendo que você já tem um funcionário, não é nada para a prefeitura. E é um investimento, é um esporte, você está prestigiando as pessoas. Então, gostaria aqui nessa tribuna, de convidar o secretário do esporte, de prestar algum esclarecimento, ou que seja aqui na Câmara, ou mesmo lá, sábado, presente ao time, todos os atletas ali presentes, sobre a não disponibilização dessa lavagem do uniforme, porque eu vejo vazia. Se falar que é porque vai manchar, ou porque o coordenador não gosta de algumas pessoas que estão lá. Eu acho que ali nós não deveremos ver bandeira política e nem partido. Então, acho que deveria ter uma atenção maior, sendo que se o senhor vice-prefeito se prontificou de assumir a Secretaria do Esporte sem indiferença, como ele já falou aqui nessa tribuna, quando estava como vereador, eu acho que já está tendo uma indiferença. Sendo que logo no começo, se precisar, fala o nome, ele procurou lá no campo, falou com alguns dos atletas e falou, o que vocês estão precisando? No momento, eles falaram, não, precisando de uma bola e uma luva de goleiro. Bom, isso eu acho que já faz alguns dias, e até agora nada. Mas não vem o caso. Agora, a questão do uniforme, eu acho que eu vejo que uma picuinha, não sei, coordenador ou política, porque é o que eu falo, o Aparecido, como secretário do esporte, fez isso, o Walter Dalben fez, não prejudicou nenhuma a prefeitura e beneficiou os atletas, sendo que os atletas não estão nem pedindo, requerendo o ônibus para fora, né, para jogar, porque se não ganha nem a lavagem, imagine se pedir um ônibus para ir jogar em Tarumã ou Cruzalha, aí deve ser um absurdo para eles. Então, minha gente, nós vereadores aqui, vocês pudessem reforçar esse pedido, não gostaria que fosse concedido isso e não me falar, não, porque o vereador procurou, porque eu até procurei o vereador Aparecido, que tem mais contato, né? Não é questão de eu querer levar meu nome, eu gostaria que todos reforçassem isso aí e que pudesse acontecer, porque hoje eu vejo, quando não tem dinheiro para pagar, um dos atletas tem que lavar o uniforme em casa, pegando a esposa para lavar, para ter o jogo no sábado, sendo que a prefeitura disponibiliza aí de vários recursos, né? Tem dotações. E é uma coisa que eu falo que eu acho que não afeta em nada.
Então, gostaria de um empenho maior, não sei se a senhora prefeita está ciente disso, mas o secretário está, o coordenador. Então, eu gostaria de uma atenção maior, porque está difícil, porque até alguns atletas já perguntaram para a gente se poderia estar na Câmara, reivindicando isso aí. Eu falei, reivindicando a gente não pode, nós com um vereador representante, está solicitando isso. Tem o presidente da Câmara, tem os nossos vereadores, e com certeza vai estar indo ao ouvido do vice-prefeito, que é o secretário de esporte. Então, gostaria que ele tomasse alguma atitude isso aí, ou, perante os atletas, ele se justificasse porque não pode lavar esse uniforme. De momento é só. Obrigado. Conceda a palavra ao vereador Antônio Marcos Valoni. Passo a palavra. Conceda a palavra à vereadora Flávia Garuti Muniz. Conceda a palavra ao vereador Antônio Villani. Peço ao vice que assuma, pois eu farei uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, Romano, boa noite a todos. Quanto à questão de lavar os uniformes, eu nem estava a par disso, porque eu lembro muito bem que a prefeitura até pagava uma pessoa para lavar esses uniformes fora da prefeitura antigamente. Depois que entrou o Walter e o Aparecido Silva Menezes lá, eu nunca vi reclamar. Agora, isso tem que levar ao conhecimento da prefeita. Eu não sei se o senhor Aparecido levou, para ter uma palavra final dela, né? Eu acho que a prefeita que tem que dar a palavra final, e até o motivo por quê. Hoje temos a Secretaria de Esporte, paga-se funcionário, gasta com esporte, e eu não sei também quantos times tem e se a prefeitura tem algum uniforme. Porque se a prefeitura tem uma Secretaria de Esporte e não tiver também uniforme, eu não sei como que é, por isso que eu não estou a par disso, mas é coisa para se conversar com a senhora prefeita e ver o motivo, né? Porque acho que o esporte é para todos, agora o uniforme, na verdade, acho que eu vou até procurar a senhora prefeita para ver o que ela pode falar para a gente a respeito disso. Outra coisa que eu queria aqui também era estar parabenizando toda a população brasileira pelas eleições, né? Uma eleição apertada, mas foi uma eleição onde que o voto do mais simples ao mais rico, ao juiz, a um simples coletor de lixo, ele tem o mesmo valor. O voto de São Paulo, o voto do Sul, Sudeste e até do Nordeste. Então, eu parabenizo a todos pela eleição e eu queria deixar aqui um repúdio àquelas pessoas que estão postando em redes sociais, criticando, culpando os mais pobres, culpando o povo nordestino, uma vez que todos sabem que São Paulo já existe até um tipo de racismo quanto ao povo nordestino, e essas pessoas que ficam postando isso aí nas redes sociais estão só incitando a violência. Não é porque ele tem o que comer, onde trabalhar, onde viver, que ele tem que ficar criticando as pessoas mais simples, os mais pobres e os mais necessitados, e em especial o povo nordestino. Então, quero deixar aqui o meu repúdio a todas aquelas pessoas, seja lá quem for, que fica postando em redes sociais, incitando a violência contra as pessoas. Porque eu voto num Brasil que acho que é a única coisa que todos têm o mesmo direito igual. O meu, o do presidente, o de um juiz,
não vale mais do que o mais simples. Então eu deixo aqui o meu repúdio a essas pessoas. Boa noite. Lembro aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será dia 10 de novembro de 2014 e dou por encerrada a presente sessão.